da Luz. Eu me chamo Lucas e hoje vou conversar com vocês um pouquinho na continuidade do nosso ciclo de palestras que nós iniciamos há 2 semanas atrás, que é o ciclo de palestras sobre Bartimeu, da cegueira à visão espiritual. Vejo rostinhos conhecidos, rostinhos novos, então sejam todos muito bem-vindos. Só lembrando que a partir dessas 2 últimas palestras, aqueles que quiserem acompanhar o ciclo como um todo, esses momentos de conversa nossos estão disponíveis no nosso canal no YouTube, certo? Antes de começarmos, eu peço licença para ler o texto do Evangelho que a gente se baseia para fazer as nossas reflexões. Tudo bem? Nós estamos utilizando o texto de Marcos, capítulo 10, de versículo 46 a 52. É a passagem do cego de Jericó. Diz assim: dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era o Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E chama o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabuni, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver, e o seguia pelo caminho. Meus irmãos, na primeira semana nós refletimos um pouco sobre quem era Bartimeu, o processo de Bartimeu à beira do caminho até encontrar com Jesus, até ouvir de Jesus a pergunta: que queres que eu te faça? Na semana passada nós refletimos sobre a resposta de Bartimeu: Rabuni, que eu veja. E hoje a proposta é nós refletirmos sobre a fala do Cristo: vai, a tua fé te salvou. E o seguia pelo caminho. Eu confesso a vocês que quando fazia a leitura, a interpretação mais rápida que eu tinha era que, primeiro, Bartimeu foi um escolhido. Segundo, que basta acreditar, orar bastante, que a cura vai chegar. E terceiro, se eu for curado, eu sigo Jesus. Logicamente, esse é um raciocínio muito raso, mas talvez muito comum. E a minha proposta é que nós reflitamos um pouco sobre essas 2 frases de uma maneira mais fatiada. E para nós, eu não sou especialista em cultura hebraica, nem sei ler hebraico, mas entendo que para nós buscarmos o conhecimento atrás dessas palavras, nós precisamos buscar um pouquinho o significado que a cultura hebraica traz, porque esse texto foi escrito por hebreus. E a primeira palavra, então são 5 palavras que nós vamos analisar hoje, e a primeira palavra é fé. No hebraico, fé significa emuná. E essa palavra, emuná, não quer dizer acreditar. Não quer dizer acreditar que tudo vai ficar bem. A cultura hebraica tem por tradição dar significado muito mais concreto às suas palavras. E emuná significa, na cultura hebraica, é ter a confiança de agir juntamente com Deus. É como se fosse você caminhar sem você conseguir enxergar, mesmo que você não esteja enxergando o caminho. Perceba que agir em comunhão com Deus tem alguns atributos, que é ser infinitamente bom, infinitamente justo e infinita sabedoria. Portanto, Deus não erra. E nós somos confiáveis?
Então a questão nessa equação não é se Deus é confiável, é se eu sou confiável. Então o processo de fé, o processo de construção de fé é um processo de se transformar em mais confiável nesse relacionamento com Deus. A segunda parte, a segunda palavra é salvação. Me perguntaram, que salvação é essa? E aqui tem um ponto muito curioso. Essa imagem bela e garbosa dessa figura, qual é o nome? Jesus? Em hebraico significa o quê? Alguém lembra? Yeshua. E o que significa salvação em hebraico? Yeshua. Eu me surpreendi ao falar, Bartimeu, a tua fé te salvou, a tua fé te trouxe para perto de mim. O processo de Jesus dando um significado a uma palavra a um povo hebreu que vivia escravizado pelo Império Romano, traz no seu nome o significado de salvação, de libertação. Aqui a proposta do Cristo é: eu sou o caminho, eu sou o meio pelo qual você vai restaurar a sua comunhão com Deus. E é tendo de posse desses dois significados que a gente pode fazer uma leitura muito mais direta. Não é que Bartimeu foi escolhido por Cristo para ser representante vivo de um milagre. Bartimeu estava pronto. Hoje é um dia muito especial para nós, que é um dia de tratamento físico e espiritual. Quantos de nós não queremos uma manifestação direta de Cristo na nossa vida, um milagre na nossa vida? Só que através dessa frase, Cristo está deslocando a responsabilidade que era dele para nós. Bartimeu não foi salvo porque foi curado. É o contrário. A salvação de Bartimeu permitiu que ele fosse curado. É como se Cristo estivesse dizendo para Bartimeu: Bartimeu, a tua mudança abriu espaço para que a misericórdia divina se manifestasse na sua vida. E o que foi dito para Bartimeu pode servir para nós. E é por isso que Emmanuel nos diz que a maior cura, ela é a cura da alma. E que muitas manifestações exteriores e físicas que nós temos de doença são, na verdade, representações e consequências das distorções e das deficiências que nós temos em nossa alma. E a correção desse desequilíbrio na nossa alma, ela vem da nossa conexão, da nossa proximidade, da nossa reparação do nosso relacionamento com Deus. É por isso que não basta eu rezar todo dia à noite, querendo acreditar. Se não houver transformação, se não houver reforma íntima, nós não vamos abrir espaço para que a misericórdia de Deus possa agir na nossa vida. Faz sentido? Vamos avançar um pouco mais. Conseguimos o nosso milagre na nossa vida. Bartimeu conseguiu. Ele foi reparado o seu olhar, a sua condição de enxergar. Ele podia muito bem voltar para Jericó. Não podia? Quantos de nós não tivemos uma melhora em algo que nos incomodava? Durante aquele processo de sofrimento, nós desenvolvemos muito mais uma proximidade, um relacionamento com Cristo. E quando tivemos uma melhora, a gente se distancia, a gente esfria, a gente volta para Jericó. Bartimeu nos mostra o contrário. Ele seguiu pelo caminho. E aqui eu volto de novo. Na cultura hebraica, o que significava seguir? Seguir na cultura hebraica era traduzido como Talmid. E Talmid, ser um seguidor, era um seguidor de um mestre, de um rabino naquela época, tinha implicações muito graves.
e muito sérias, porque ser um seguidor de um mestre naquela época seguia imitar os passos do mestre. Significava aprofundar tanto naquele ensino que você procurava viver da mesma forma que o seu mestre. Tanto é assim que um rabino antigo da cultura hebraica, chamado Hillel, dizia que siga o seu mestre de tão perto que a poeira das suas sandálias te cubra. Vou estar tão perto, tão pertinho do meu mestre, que a sujeira do sapato da sandália dele vai chegar até mim. E decidir seguir o Cristo naquele momento, Bartimeu estava primeiro aceitando correr risco de vida, porque Jesus era tido como um revolucionário, um herege. Significava ter distanciamento social, porque o Cristo tinha a mania de estar próximo de pessoas que não eram benquistas, coletores de impostos, prostitutas, leprosos. Seguir o Cristo naquela época significava abrir mão do conforto material. Cristo vivia pelo caminho, sem casa. Seguir o Cristo naquela época não seria hoje nós tirarmos uma selfie com Cristo. Olha que legal, siga aí, @ o Filho do Homem, dá um curtir e encaminhe para os seus amigos. De novo, uma decisão de mudança de vida, de escolhas. E por último, que caminho é esse? E aqui de novo nós temos um significado físico e um significado transcendente. No físico nós estamos falando de uma caminhada saindo de Jericó até Jerusalém. Isso para o povo hebreu tem muito significado. Primeiro, que Jericó é a cidade mais baixa do mundo, fica a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém está no alto de uma montanha, a 700 metros do nível do mar. Então nós estamos falando de uma caminhada literalmente de 32 quilômetros subindo 1000 metros. Isso significa que um adulto carregando uma bagagem demoraria em média 10 horas para realizar esse percurso. O momento também era muito especial. Cristo está com seus apóstolos e toda a multidão que o seguia indo para Jerusalém para a festa da Páscoa, que não era atrás de ovinho de Páscoa e nem de coelhinho. A Páscoa na cultura hebraica tem um significado muito profundo, porque é uma lembrança ativa, viva do processo do êxodo, da libertação do Egito. E Egito, para nós, não quer significar muita coisa, mas Egito em hebraico tem um significado de estreito, de opressão, de compressão. Tanto é que na Cabala, o significado de Egito, que é Mitzrayim, significa pressão, encurtamento de consciência. Será que nós não estamos no Egito também? Essa alma que aperta, essa dor que nos incomoda, e esse movimento do Cristo de sair de Jerusalém, de sair de Jericó, e ir até Jerusalém, essa estrada é o processo de nós encontrarmos e nos elevarmos e nos lembrarmos que é possível sair do Egito. E não foi ele que nos disse que ele é o caminho? Meus irmãos, eu sei que isso é fácil da gente entender, mas é muito difícil da gente aplicar. E é difícil a gente aplicar porque nós olhamos a nossa vida compartimentada simplesmente de um berço ao túmulo. Mas a espiritualidade é maravilhosa porque nos dá condições de olhar por um espírito que percorreu esse caminho, que não é feito em uma vida apenas. Basta a gente olhar para a história de Emmanuel. A gente pode olhar para Emmanuel como um mentor de Chico, um benfeitor espiritual, aquele que traz para nós uma série de explicações sobre o Evangelho. Mas a história de Emmanuel, narrada nos seus 3 livros, há 2000 anos, 50 anos depois de Ave Cristo, relata a história de um espírito que começa no Império Romano antes do Cristo, como quando ele tinha o nome de Quinto Varro, comandante do exército romano,
duro, firme, disciplinado, mas que através dos seus erros, das suas batalhas, a sua literalmente tirar a vida de outro ser humano, começou a sentir as dores e as amarguras na alma. Aquele mesmo espírito teve a oportunidade de reencarnar como Publio Lentulus, onde ele encontrou diretamente com Cristo. O Cristo o chamou e ele não teve condições de segui-lo. Pois esse espírito desencarnou cego durante a erupção do Vesúvio. E a sua próxima encarnação ele vem como Nestório, um escravo liberto, que era leproso, vivia, portanto, afastado, sofrendo as amarguras da pobreza, da dificuldade material, mas que aprendeu ali, naquele momento de dor, a bênção e a misericórdia de acolher os ensinos do Mestre. E teve a oportunidade de oferecer a misericórdia para outras pessoas que não professavam a mesma fé que ele. E como consequência disso, ele teve outra oportunidade de reencarnar ali no século IV, já depois de Cristo, dessa vez também trazendo o nome como quinto, mas dessa vez sendo um mártir do cristianismo. No momento em que havia uma transição do Império Romano, do paganismo, para a definição do cristianismo como a religião oficial do Império, num meio muito corrupto religioso, Quinto, dessa vez Emmanuel, sob o nome de Quinto, mantém a sua firmeza de princípios e, defendendo a verdade do Cristo, foi preso, julgado falsamente e condenado à morte. Mas mesmo nesse processo doloroso, ele não abriu mão daquilo que ele desenvolveu da sua fé ativa. Portanto, a cura desse espírito, vejam só, quantos séculos não demandou. Isso ensina para nós que Bartimeu, muito mais do que sortudo ou escolhido pelo Cristo, foi um espírito que estava no caminho. Ele não entrou no caminho porque foi curado. Se vocês se lembrarem, Bartimeu estava fora de Jerusalém, às margens do caminho. Portanto, todo um processo já havia sido feito. Bartimeu já tinha recebido a sua cura espiritual, já tinha construído a sua cura espiritual, melhor dizendo, e estava pronto para, enfim, receber uma cura física. Que isso esteja sempre nas nossas mentes, quando, aqui encarnado, nessa brevidade de tempo que temos, o milagre não aparecer na nossa vida. Não esperemos o milagre para nos colocar no caminho, ou o processo é o inverso. Nos coloquemos no caminho, para que assim, algum dia, o milagre possa nos alcançar. Minha cabeça é muito racional, eu fico pensando em tudo isso, eu falo assim, tá, tudo bem, Senhor, eu já entendi, mas como eu faço isso? Como fazer no dia a dia? E a escolha que eu inspirado tomei, que eu gostaria de compartilhar com vocês, vem através de uma mensagem psicografada por Chico Xavier, através do Espírito Meimei, chamado Oração Nossa, que para mim pode ser um manual, um passo a passo, de como que a gente pode se colocar no caminho. E ela diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos o que não desejamos para nós.
Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muito obrigado pela paciência, pela caridade de vocês me escutarem.